Não quis aceitar o diagnóstico e insistiu numa causa cardíaca para explicar os ataques de pânico. Gestora de sucesso, viu o medo transformar-se em fobias, até procurar ajuda e começar a aprender a viver com ele. Anabela Figueiredo é a convidada de Carla Jorge de Carvalho no Labirinto, uma série de entrevistas que fazem parte do Mental, uma parceria do Observador com a FLAD e o Hospital da Luz. Lembra-se do momento em que percebeu que não estava bem? Lembro-me do primeiro momento em que eu deixei de estar bem. Foi quando estávamos a fazer os exames para o empréstimo à habitação e estava a fazer a prova de esforço, a correr, e a tentarem aumentar o ritmo cardíaco para ver se estava tudo bem. E a caminho de casa eu não consegui desacelerar o ritmo cardíaco, que continuava a bombar, a bater. Eu tentar respirar e acalmar, e de repente vou para avisar ao meu marido que não me estava a sentir bem, quando eu me dei de conta que não conseguia falar. Tinha a língua enrolada, os braços e as mãos completamente enrolados, e comecei a entrar um bocadinho em pânico. Quando o meu marido se deu de conta, fomos a correr para as urgências. Isso foi há quanto tempo? Faz mais ou menos 16 anos. Há 16 anos, numa viagem de carro, fisicamente não está bem. Os sintomas eram apenas físicos? Os sintomas eram só físicos. Portanto, o meu coração não parava de bater e, de repente, congelei. Os meus dedos dos pés encolheram, as minhas mãos ficaram assim presas, a minha língua ficou presa. Portanto, eu, inclusive, a única coisa que me lembrava naquele momento é que estava a ter um AVC. Vai a correr para o hospital? Vamos a correr para o hospital. E o que é que lhe dizem no hospital? Vêm a correr, levam, fazem todos os exames e mais algum, e depois dizem que eu tive um ataque de pânico. Como é que reagiu, sabendo que teve um ataque de pânico? Estava convencida que eles tinham enganado, porque não podia ter um ataque de pânico. Porquê que não podia ter um ataque de pânico? Por muitos motivos. Primeiro, os sintomas eram todos físicos. Portanto, era o coração, o corpo deixou de funcionar. Segundo, o ataque de pânico não tinha nada a ver comigo, não é? Portanto, não podia ter uma doença mental, não encaixava com a imagem que eu tinha de mim própria. A imagem que tinha de si própria não concebia que pudesse estar com um problema emocional e mental? De forma alguma. Então, perante esse diagnóstico, o que é que faz? Então, o que é que eu decidi? Decidi que tinha que ter um problema cardíaco, porque os sintomas eram muito cardíacos, tinha uma aceleração muito grande, uma taquicardia registada em N exames, sentia arritmias. Então, percorri Lisboa à procura do cardiologista que ia conseguir descobrir qual é que era a minha doença cardíaca, que tinha que ter uma doença cardíaca. Portanto, insistiu que teria uma doença cardíaca, não aceitou o diagnóstico? Insisti que tinha que ser uma doença cardíaca, alguma coisa não estava a funcionar bem. Passei muito tempo na internet a analisar, portanto, a ver o que é que podia acontecer, os sinais do coração, podia ser até no cérebro, uma ligação que pudesse estar a comandar de forma errada o coração. Mas sim, e continuei a insistir. Portanto, passei muitos meses a correr e a procurar e a pesquisar os melhores cardiologistas, a fazer muitos exames, andava sempre ligada, a fazer os exames de 24, 48 horas, fiz o Holter de uma semana, portanto, sim. E esses exames e os cardiologistas, os vários cardiologistas que consultou, encontraram algum problema cardíaco ou o diagnóstico continua a ser os ataques de pânico? Bom, eles não conseguiam justificar e dizer porque é que eu estava a ter aquelas taquicardias, mas mais do que de facto, passou-me um conjunto de medicamentos para desacelerar a taquicardia, inclusive as arritmias que eu tinha. Mas, por outro lado, quando eu comecei a tomar os medicamentos, ajudava-me quando eu tinha as crises de ataques de pânico, mas quando eu estava normal não me sentia bem, portanto, dava umas quedas de tensão muito, muito agudas, sentia-me bastante em baixo, sem energia, portanto, também não conseguia andar. Continuei à procura de um cardiologista que me medicasse ou resolvesse o problema que eu tinha, até encontrar um que lhe chegou para outro diagnóstico. Mas antes disso, esses meses que andou então em consultas, foi tendo outros episódios semelhantes? Tive muitos episódios. Eu diria que na altura, não me recordo exatamente, mas diria que 2, 3 vezes por semana era normal ir às urgências porque era a única forma de passar.
2, 3 vezes por semana tinha esses sintomas de língua travada, os membros bloqueados? Não, isso deixei de ter, não era tão grave. Era o ataque de pânico, portanto, os sintomas de taquicardia e um medo avassalador de vou morrer. O coração não pode estar a bater tão depressa, porque lá de parar, isto é impossível estar a bater assim tão depressa, portanto ia a correr para as urgências. E nas urgências continuava a ouvir dizer que estava com um ataque de pânico? Entretanto já me iam conhecendo, olhavam para mim, diziam que é um ataque de pânico, vamos recomendar aqui uma psicóloga ou um psicólogo. E nunca aceitou? E eu durante algum tempo não aceitei, até que houve um ataque de pânico qualquer que eu tive, bom, se calhar é melhor investigar também esta pista em paralelo. E comecei à procura de psicólogo. Portanto, sempre num crescendo, a sua vida mudou muito, com 2 a 3 ataques de pânico por semana. Sentiu limitações na sua vida pessoal e profissional? Eu tive muitas limitações, portanto, eu comecei a ter medo dos ataques de pânico, comecei a ter medo de ter os ataques de pânico em qualquer sítio. Portanto, eu deixei de andar de carro, deixei de andar de comboio, andar de avião era muito difícil, mesmo só com bastante medicação. Deixei de ir a centros comerciais, não me sentia bem, contava com muitas pessoas e tinha medo também. Deixei de andar em jantares, portanto, deixei de aceitar jantares com amigos, tinha medo de ter um ataque de pânico num jantar, e especialmente num restaurante. Deixei de receber pessoas, portanto, nós gostávamos imenso de receber pessoas em casa e fazer festas. E passava a minha vida a dizer, hoje não estou cansada, hoje não dá jeito, hoje tenho que dormir, hoje... Portanto, já com alguma vergonha do que estava a sentir? Mas na altura ainda não era vergonha. Na altura tinha mesmo medo de ter um ataque de pânico, se calhar com alguma vergonha, com alguma exposição. Portanto, tinha medo de ter um ataque de pânico no meio de um centro comercial. Acho que era uma mistura. Acho que também era um bocadinho de medo. Tinha medo de... que eu ainda estava convencida que era um problema cardíaco. Tinha medo de me dar um ataque e de não me acudirem a tempo e eu ficar ali deitada no meio de um centro comercial ou de um restaurante. E eu lembro quando nós viajávamos, não lembro uma vez que fomos a Trás-os-Montes ver a família do meu marido e uns amigos. Eu antes de sair de Lisboa fui verificar onde é que eram os hospitais e como é que se iam para as urgências. Portanto, onde nós viajávamos, íamos passear para o Alentejo. E tínhamos uma vez fizemos uma viagem com várias paragens e eu ia vendo onde é que eram os hospitais perto no percurso. Porque tinha medo de dar uma coisa do coração parado, de morrer, ter um ataque cardíaco, não sei. Portanto, muito preocupada e com a vida social afetada. Profissionalmente, deixou de trabalhar? Não. A única coisa que eu nunca deixei de fazer foi de trabalhar. Tem alguma explicação para isso? Eu, na altura, não tinha explicação nenhuma, nem pensei muito sobre o assunto. Só recentemente, quando eu comecei a pensar o papel do trabalho com a doença mental e vice-versa, é que eu, de facto, me questionei, porque o normal é que quando há uma doença mental as pessoas param e vão para casa, não é? E eu comecei a refletir, a pensar, bom, porque é que eu não parei e eu não fui para casa? Olha, várias coisas. Primeiro, para mim, o trabalho era um refúgio. Portanto, eu quando estava a trabalhar e estava concentrada, eu não tinha ataques de pânico. Nunca aconteceram enquanto trabalhava? Se me aparecessem, era a hora do almoço. Eu, quando estava focada, os ataques de pânico não chegavam. Portanto, para mim, eu estava sempre a trabalhar e na altura trabalhava bastante e acho que essa é a primeira coisa. A segunda, eu estava a trabalhar provavelmente com uma das melhores chefes que alguma vez tive e num ambiente cultural muito positivo. Portanto, não era um sítio onde eu ia ter mais stress. Tinha stress pela exigência, tinha stress pela responsabilidade, tinha stress pela quantidade de trabalho. Mas essas 3 coisas só me permitiam estar mais focada. Ambiente, modelo de liderança, modelo cultural era muito positivo. Tinha um bebê na altura? Tinha um bebê. Tinha um bebê e 2 anos depois tinha 2. Ainda não totalmente diagnosticada? Não. Diagnosticada sim. Quando eu tive a Sofia já tinha diagnosticado. Eu acho que foi diagnosticada mais ou menos já 6 meses depois do primeiro ataque de pânico. Quando é que aceita que está perante episódios de ataque de pânico, então? Como? Quando é que aceita que afinal está com problemas? Depois de falar pela primeira vez com a psicóloga com quem eu fiquei.
Como é que chega então à psicóloga? Estamos na fase, aqui do ponto de vista mais clínico, estamos na fase em que procura cardiologistas, em que experimenta medicação que não lhe serve. Quando é que passa para a fase em que começa a encontrar um caminho, uma explicação para o que está a acontecer? Olha, tive alguns médicos que me recomendavam, portanto, eu tinha uma gastroenterologista que me dava muito bem e fui lá pedir ajuda, eu não estou bem, arranjo-me um cardiologista, bom. Ela disse, ok, eu arranjo, mas também vou arranjar aqui um psicólogo. E na verdade foi algo também curioso, que eu fiz várias entrevistas. Eu lembro de entrar num consultório e não sentir que aquela pessoa me conseguia ajudar, portanto... e foi na internet. Eu, entretanto, comecei a fazer Google, procurei uma psicóloga, achei que a forma como ela se apresentava era um bocadinho diferente, então marquei a primeira consulta. Tive a primeira consulta com ela e adorei. Acho que ela era com a personalidade perfeita, portanto não anda ali com paninhos quentes. Ralha comigo de vez em quando, ainda ralha comigo de vez em quando. Adorou porquê? O que é que ela lhe trouxe que os outros profissionais ela conseguiu trazer a conseguiram? explicação científica, não é? Eu sou engenheira, eu sou muito matemática, eu sou muito racional, portanto eu preciso que me expliquem o que é que está a acontecer. E ela conseguiu explicar perfeitamente o que é que estava a acontecer até cientificamente. Porque é que eram os sintomas cardíacos, porque é que me sentia assim, quais é que eram os sintomas físicos, porque é que eu não me sentia doente mentalmente, mas como é que aquilo tudo funcionava. E depois ela começou-me a dar alguns truques, retirou-me completamente a medicação. Ela na altura disse que se eu continuasse a ser medicada, que me deixava de tratar, e começou-me a ensinar a conviver com os ataques de pânico. O que é que sentiu quando teve de assumir para si própria que afinal não estava com uma doença física, mas sim com uma doença mental? Foi um processo difícil de aceitar? Foi um processo muito difícil. Eu acho que não cheguei a ter muita vergonha porque só haviam duas pessoas que sabiam, o meu marido e a minha melhor amiga. Não contou a mais ninguém? Não contei aos meus pais, não contei à minha família, não contei aos meus amigos, não contei a ninguém. Porquê? Porque tinha vergonha, porque não encaixava com a imagem que eu tinha de mim própria. Tinha vergonha, portanto, tinha o preconceito todo em relação à doença mental? Tinha todo o preconceito. E sabia a minha melhor amiga, porque o meu marido viajava na altura e como eu tinha medo de ficar em casa sozinha com os meus filhos, eu precisava que alguém viesse passar a noite comigo. Porque senão nem a melhor amiga teria contado. Assim, se calhar não lhe conseguia esconder, porque ela é de facto muito próxima, mas se calhar tentava. Portanto, fez uma caminhada muito, muito longa no trabalho, nunca ninguém soube que estava com este problema. Não. Eu recentemente fui ter com a minha chefe e perguntei-lhe, olha, curiosidade, conheceste-me antes disto e durante? E até me conheceste durante o período mais difícil, antes de eu aprender a controlar os ataques de pânico. O que é que notaste alguma diferença? Falta de produtividade? Não era boa profissional? O que é que sentiste dela? Nunca me passou pela cabeça. Não imaginava, não sentia nada no teu trabalho, nem na qualidade de trabalho, nada. Depois ficou zangada comigo por não lhe ter contado. Mas isto era porque no trabalho disfarçava ou porque efetivamente no trabalho não sentia estas crises, não tinha estas crises? As crises não chegavam quando eu estava a trabalhar. Portanto, eu não tinha nenhum Sempre ataque. foi assim? Estou concentrada, estou focada e quanto mais exigente, quanto mais trabalho, quanto maior pressão até para entregar, mais focada eu estava e os sintomas não apareciam. Isso é quase contraintuitivo, não é? Eu acho que é contraintuitivo com a ideia generalizada que nós achamos que é verdade, não é? Eu acho que nós não falamos com um número suficiente de pessoas para descobrir exatamente qual é que é a resposta certa para cada pessoa. Eu acho que cada pessoa tem necessidades diferentes para conseguir resolver o seu problema. Acho que todas as pessoas também estão em contextos de trabalho diferentes, com culturas organizacionais e com lideranças diferentes. Portanto, eu acho que é uma questão de contexto. Para mim, quanto mais focado estava, melhor estava. Fala-me um pouco o que é que mudou com essa psicóloga, com essa terapia. O processo, já percebemos, foi acabar com medicação para problemas cardíacos.
para problemas cardíacos, para doença mental, portanto os ansiolíticos também acabaram. Acabou a medicação? Sim, a minha psicóloga não me tratava se eu tomasse qualquer medicação para a doença mental. Então, o que é que fez de diferente? Olha, a primeira coisa que nós começámos a fazer, e ela quando vir isto vai se chatear comigo porque não me vou lembrar dos nomes de todas as terapias, mas lembro que fizemos CBT, portanto Cognitive Behavioral Therapy, não lembro como é que se chama em português. Portanto, isso foi uma das coisas que começámos a fazer. Fizemos um outro tratamento que é MDR, e eu não sei explicar muito bem cientificamente como é que funciona, mas lembro-me que ela punha aqui uns coisas na cabeça, uns sensores, e aquilo dava ali uns sinaizinhos, e ela ia-me fazendo perguntas, e ia-me desfazendo os nós ou as memórias que estavam guardadas. Não sei explicar cientificamente e confia nela, porque ela tinha que fazer o que se fazia. Começou-me a ensinar a aceitar o ataque de pânico. O pior que podemos fazer é tentar controlá-lo ou evitá-lo. Portanto, é deixá-lo passar e aprender a passar. E quanto mais aprendemos a conviver com o ataque de pânico, deixamos de ter medo do próximo. Então, começamos aqui a reduzir o número de vezes que os ataques de pânico começam a aparecer. Depois, ela começou a insistir naquilo que hoje já sabemos que é mais do que normal. Exercício físico, dormir bem, alimentação, distrair com coisas positivas, não ser só trabalho. E sobreviver aos ataques de pânico, e ela começou a ser bastante insistente que começasse a introduzir coisas diferentes na minha vida. Coisas diferentes como mais atividade física? Mais atividade física, mais lazer, ler. Fizemos muita terapia do sono, porque na altura dormia muito mal, portanto, aquilo que ela chamava higiene do sono, eu aprendi o que é que deixar de ter televisão no quarto, não ficar, se acordamos à meia-noite, não ficar na cama, levantarmos, ler um livro, fazer uma atividade qualquer. Portanto, bastante disciplina, eu acho, no dormir, e bastante disciplina no exercício e na componente da alimentação. E ela sempre a insistir para trazer outras atividades para o dia normal. E começou a sentir logo efeitos práticos dessa mudança de estilo de vida, porque foi isso que lhe foi sugerido. Sim, sim. Mas demorou tempo. Mas comecei a sentir logo. O que eu comecei a sentir foi menos medo dos ataques de pânico aparecerem. E isso foi gradual. E ia ter com ela uma vez por semana. Ia ter com ela uma vez por semana, tinha esses tratamentos concretos em consultório e depois tinha uma prescrição para o resto da sua vida. Como é que se dominam ataques de pânico? Como é que se deixa de ter medo dos ataques de pânico? Não se domina. Eu acho que é exatamente o contrário. É que aprendemos a aceitá-los e não ter medo deles. É ok, o ataque de pânico está a chegar, estou a sentir o coração em taquicardia, estou a sentir os sintomas todos esquisitos e começar isto já foi há algum tempo, graças a Deus, mas a tentar perceber que não vou morrer disto. Isto não é um problema cardíaco, o meu coração não tem problema nenhum. Isto é um ataque de pânico. Isto demora normalmente, no máximo, 20 minutos. Parece que é uma eternidade. Demora no máximo 20 minutos. Eu acho que é 20 minutos, tenho que verificar. E lembrar no tempo todo, ok, eu não vou morrer. Isto não tem problema nenhum no coração. O coração não vai parar. Já faltam 15 minutos. Portanto, a tratar por tu os ataques de pânico. Quase. Sim. Quanto tempo é que dirá que começou a sentir, de facto, o maior controle sobre a sua vida depois desse diagnóstico? Eu comecei a ter, não era controle, mas aceitação dos ataques de pânico, o que fez com que eles começassem a diminuir significativamente. Eu deixei de ter que ir ao hospital para resolver os ataques de pânico e aprendi, seja onde estivesse, no carro, a dar um passeio, estou a ter, stop, dizia à família, dizia ao meu marido, preciso daqui meia hora. Já passa, se calhar, sei lá, 6 meses, um ano depois, comecei a conseguir. O que é que aconteceu? Aconteceu foi aqui um outro tema, eu acho que é o efeito colateral, que eu, por causa dos ataques pânicos, desenvolvi um conjunto de fobias.
E essas é que demoraram mais tempo a desfazer. Portanto, deixei de andar de carro, deixei de andar de carro não, conduzir, porque eu tinha medo de conduzir e ter um ataque de pânico e depois tinha um acidente. Deixei de andar de comboio, evitava viagens, portanto, só aquelas mesmo obrigatórias. E isso é que demorou tempo a desfazer. Portanto, demorou bastante tempo. Ainda me lembro a primeira vez que eu fiz uma viagem de carro daqui a Coimbra. Sozinha? Sozinha. Lembro-me, foi um evento da empresa onde eu estava a trabalhar na altura. Estou a lembrar, a minha Sofia nasceu em 2008, deve ter sido por volta de 2011, 2012. Portanto, vamos lá ver, Uns 2006 até 2011, 2012, eu ainda não fazia uma viagem para Coimbra sozinha, de carro. Portanto, ainda tivemos muito tempo em que a minha vida não era normal. E aí, disse que isso foi o mais difícil de ultrapassar, as fobias que criou à volta. As fobias ultrapassam-se com exposição. Não é? Portanto, depois tive a sorte que inscrevi-me no MBA em Londres e então tinha que viajar para Londres semana sim, semana não. Portanto, foi fantástico, não é? Porque foram 14 meses de viagens de avião, semana sim, semana não. Os primeiros foram absolutamente horríveis. O meu marido ainda foi comigo nas primeiras viagens. Depois comecei a aprender a ir sozinha, horríveis. E, entretanto, a exposição fez com que tenha desfeito a fobia a andar de avião. Portanto, acredita que em situações difíceis é importante esforçar-se para passar por elas? E não gosto de dar aqui uma receita generalista, porque cada pessoa é diferente, mas daquilo que eu aprendi, as fobias ultrapassam-se com a exposição. Eu tinha um medo horrível de andar de avião. Eu, no meu último emprego, quando vivia em Londres, eu fazia entre 6 a 8 viagens de mais de 12 horas. Não dormia com os estulabancos, já não fazia confusão nenhuma. Quando é que resolve contar, ou quando é que as pessoas do seu círculo ficaram a saber que passou por um processo destes? Olha, a maioria das pessoas ficaram a saber do meu círculo quando eu publiquei uma tal entrevista na Forbes. Porque antes não tinha contado a ninguém? Não tinha contado. Eu comecei a contar a história em Londres. Portanto, tinha e tenho um amigo e um colega que trabalhava no banco em Londres que me entra uma manhã em lágrimas. E eu pergunto-lhe o que é que se passa e ele não está a perceber. Este fim de semana a minha filha tentou se suicidar pela segunda vez, no mesmo mês. E eu percebo, vamos lá tomar um café, eu percebo o que estás a passar, não percebes, não. E começou-me a contar a história. E eu percebo que eu também tive uma coisinha. Uma coisinha? Uma coisinha. Tive assim, uma pequena perturbação. E ele não percebe. E eu comecei a contar um bocadinho mais. E eu percebi que a única forma que eu conseguia criar ali uma ligação e mostrar que eu percebia era contando tudo. Então contei tudo, os momentos mais difíceis e quase o rock bottom da história. E ele que disse, ok, então afinal percebes. E depois ele perguntou-me como é que foi desde então, como é que eu consegui viver depois do processo de saída, não é? A normalização. Eu disse, ok, acabaste de me dar esperança. Eu conheço a vida que tu fazes, passas a vida a andar de avião, andas em Hong Kong, andas nos Estados Unidos, na América do Sul, esse trabalho super exigente, continua, a vida corre-te bem aqui no trabalho, aqui no banco. Se este é o outcome, depois da crise que passaste, vamos ter esperança sobre a nossa filha. Ele foi para casa, contou à esposa, no dia seguinte tinha um e-mail da esposa a agradecer por termos partilhado a história e que eu passei a ser a cara de esperança para a família. E eu achei, ok, isto afinal pode ter aqui pode servir para algo positivo e não só para os anos negativos que teve na minha vida. E comecei a contar. Entretanto, envolvi-me num conjunto de organizações que promoviam a saúde mental no local de trabalho e começámos a perceber que as histórias é que ajudavam a reduzir o estigma e a normalizar a conversa. E então comecei a contar em N fóruns, convidaram para fazer então a tal entrevista na Forbes e foi na altura que eu mandei o link para a minha família, inclusive, que está na maioria nos Estados Unidos. Como é que a família reagiu?
uau! Mas reagia normalíssimo. Portanto, o estigma estava na sua cabeça. Está normalmente, está na cabeça, mas ainda está na sociedade, não é? Aquilo que às vezes não percebemos ou temos medo é que a nossa família nos julgue. Eu acho que a família está muito mais aberta a aceitar-nos com as imperfeições todas que nós temos do que às vezes nós julgamos. Como é que está hoje em dia? Estou ótima, portanto, eu não tenho um ataque de pânico, pelo menos desde 2014. Mas continua a contar o tempo que passa desde o último ataque de pânico. Ainda é importante perceber que já passou. Eu só sei dizer que foi em 2014, porque quando me tentam me lembrar da última vez que eu tive, não me lembro. Lembro-me da última vez que eu pensava que ia ter um ataque de pânico, porque estava a fazer umas mudanças, estava com o coração acelerado e pensei, oh não, já há 4, 5, 6 meses que eu não tinha, pensava que me tinha livrado disto. E lá vem aqui outro ataque de pânico. E sei que me sentei durante uns minutos e ele não chegou. Esse é o único momento que eu me lembro. E lembro quando é que foi, porque lembro-me que coincidiu com a minha mudança para Londres. Porque senão nem sequer nem me tinha lembrado. Não registrei. Comecei a viver a minha vida normal. As estratégias que aprendeu, e quando falo de estratégias, falo desse estilo de vida, com mais do que o trabalho, com momentos de relaxo, com preocupação com a atividade física e com a alimentação, isso mantém? É uma regra para a vida? Isso mantém. Não sou tão disciplinada como um Cristiano Ronaldo, não é? Portanto, também tenho as minhas jantares, também bebo o meu vinho, também há semanas em que não me apetece ir ao ginásio e há semanas também não me porto bem com o sono, mas tenho consciência de, ok, já chega. Já estamos há uma semana a dormir mal, bora lá organizar aqui um bocadinho e voltar a introduzir as técnicas de higiene do sono, porque eu sei que não se deve estar muito tempo sem dormir bem. Ou a fazer viagens no trabalho, por exemplo, quando estava a fazer viagens, eu tinha noção que eu próprio não aguentava mais do que uma viagem para Hong Kong no mês. Quando se está lá, está sem jet lag, não se dorme. Quando me pediam, eu dizia, para o mês que vem. Portanto, começamos a autorregular e criar alguma disciplina na nossa vida. Como disse, não sou assim tão disciplinada, mas sei quais é que são os meus limites e introduzo. E por isso dirá que hoje é uma pessoa diferente do que era antes de 2006? Completamente. Eu acho que em 2016 ainda era muito workaholic. Também vivi muito presentismo, portanto, que é muito uma moda, não é? E faz muito parte do trabalho corporativo, que vale é que está a desvanecer um bocadinho aos poucos. Está? Eu estou com esperança que sim. Já estou a conhecer líderes suficientes para me dar a esperança que se está a reduzir. E não tinha a preocupação de, ok, já são demasiados dias a dormir mal, tenho que fazer alguma coisa. Monitorizar há quanto tempo é que eu não faço exercício. E agora faço e garanto que arranjo forma de ir e fazer alguma coisa. Portanto, já passou, é uma história do passado. Considera-se assim uma espécie de uma sobrevivente? Eu considero-me uma sobrevivente e uma sortuda. Eu lembro-me quando comecei a trabalhar com os psicólogos, a minha pergunta era quanto tempo é que isto vai demorar a resolver para eu voltar ao meu normal? E a maioria dos psicólogos diziam-me, bom, quando se tem um ataque de pânico pela primeira vez, normalmente depois fica para a vida. Resíduos vão aparecendo para o resto da vida. E eu, não, assim não dá. Portanto, e não sei se vou ter amanhã, mas pelo menos desde 2014 que não tenho. E eu acho que isto é raro encontrar pessoas que não voltam a ter ataques de pânico durante tanto tempo. Portanto, sobrevivente e sortuda. E sortuda, conseguiu perceber porque que esses ataques, porque que lhe apareceu o primeiro ataque de pânico e quando é que apareceram os outros? Consegue encontrar um contexto para que isso tenha acontecido? Sim, isso demorou algum tempo. Portanto, as primeiras fases do tratamento, daquilo que eu me recordo, a primeira fase era aprender a conviver quando o ataque aparecia e não ter medo do ataque de pânico. A segunda fase foi introduzir, de facto, estas melhorias na vida, portanto, o exercício, o sono, algum lazer. A terceira, lembro-me, foi pelo menos 2, 3 anos depois, que na altura ela disse, ok, vamos agora tentar fazer aqui um trabalho para tentar perceber o que é que podia estar na origem, e à altura isso nem sempre se descobre.
Então, mais uma vez, ela vai se zangar comigo, que eu não me lembro qual é que foi a técnica que ela implementou. Mas era algo regressivo, em que tentava encontrar, andava para trás na memória, tentar encontrar qual é que era o nó dessa memória que estava aqui alojado para desbloquear essa memória. E não me lembro exatamente como, mas sei que fizemos a ligação entre o parto do meu primeiro filho e uma cirurgia que eu tive quando tinha 6 anos. E então, pelos vistos, essa cirurgia que eu não achava que era traumática e tive aquilo que se chama um post-delayed traumatic experience, em que para mim manifestou-se através dos ataques de pânico. Saber a origem dos ataques de pânico ajudou-a no processo de cura ou nem por isso? Eu acho que para mim ajudou completamente, porque tinha uma resposta, tinha algo... Fazia-lhe sentido? Fazia sentido e tinha uma explicação e ok, então vamos lá resolver o trauma. Vamos então desfazer, já que sabemos qual é que é, vamos lá desfazer aqui o trauma, ver se resolvemos isto de vez. Que é muito mais fácil a gente saber qual é que é a origem consegue-se tratar. Quando não sabe qual é que é a origem é muito mais difícil, não é? E agora, frequenta o psicólogo como frequenta o dentista? Olha, ao longo dos anos, tenho estado anos sem falar com ela, mesmo quando estava em Londres, volta e meia, pedia uma consulta, não porque me estava com doença mental, não porque... Mas eu achei que aquilo que eu comecei a aprender é que o psicólogo é como um PT. Pronto, eu agora voltei ao ginásio e estou com o PT para me ensinar a fazer tudo muito direitinho, e eu vejo o psicólogo quase como um PT. Portanto, sei lá, estava numa coisa qualquer no trabalho que me estava a chatear ou que me estava a tirar noites de sono. Tinha uma consulta com ela e ela conseguia mostrar uma outra perspectiva. Não é obrigatoriamente este o cenário, se calhar há outras alternativas que estão aqui em cima da mesa. Tenta olhar para a situação de outra forma e ajudava que não estivesse ali a ruminar aquilo que muitas vezes fazemos, que é temos uma chatice qualquer, há um trabalho na vida pessoal, estamos a ruminar, acordar à meia da noite a pensar sobre o tema. E aquilo que aprendi foi que quando eu estou muito tempo a ruminar, o melhor é sentar um bocadinho com a psicóloga, que isto resolve-se de vez. E resolve. Portanto, havia anos em que raramente que não era preciso, volta e meia não me lembrava e achava que outras vezes, bom, estou com tempo, apetece-me falar com ela, ver se ela me ajuda a ultrapassar. Ultimamente tenho frequentado mais. Uma razão muito simples, e até estou a fazer como forma preventiva, que ela parte-se a rir comigo. Que eu fiz agora uma interrupção de carreira. Eu sempre trabalhei, comecei a trabalhar aos 13 anos. E fiz uma interrupção agora de carreira e eu nunca não trabalhei. Portanto, eu pensei, bom, eu não sei como é que isto me vai afetar. Vou deixar de ter um pilar, para mim é fundamental. Antes de eu descobrir daqui à frente que é algo que me vai ter aqui um impacto na minha forma de pensar e nos meus dias, vamos começar a marcar algumas consultas com a psicóloga de forma preventiva. Depois logo se vê. E, portanto, agora antecipa eventuais problemas Sim. de saúde mental. Sim. É um novo respeito pela saúde mental. Sim, para quem mim a psicóloga é uma personal doente. trainer da mente, não é? Sei lá, nós quando temos que fazer uma maratona ou fazer um conjunto de coisas, já há um treino maior que nós fazemos para preparar o corpo, não é? Eu acho que nós também podemos olhar para a nossa exigência emocional e mental da mesma forma, não é? Portanto, se nós sabemos que vamos passar por um período muito exigente, e para mim deixar de trabalhar, eu sabia que ia ser muito exigente, workaholic, sempre trabalhei, eu achei, ok, não vou sequer correr riscos. Eu ainda me lembro quando eu marquei uma série delas que me faz online, e ela, então, o que é que se passa? Eu nada, estou ótima. E ela, então, bom, está a acontecer isto e isto, e eu estou com medo que isto me tenha um impacto e que eu não consiga lidar bem com não ter esse pilar profissional. Portanto, marquei aqui uma série de sessões para tratamento preventivo. E, portanto, como dizia, para quem rejeitava poder ter um problema mental, agora tem a maior abertura perante este tipo de doença. É a PT que nós temos no ginásio, é o dentista que nós temos que ir, para mim faz parte da saúde holística, não é? É uma questão de saúde. Muito obrigada, Anabela. Obrigada eu.